isso, aprendam a executar. Parece que é um crime dizer que as crianças precisam executar com destreza. Parece que eu estou lá na década de 70, 60, mas é isso. O que as crianças executarem com destreza determinado movimento? Elas se apropriar de uma determinada cultura. Ninguém joga bola sem saber chutar uma bola. Tem que aprender a chutar bola, tem que aprender a tocar bola. Ainda que seja dentro dos seus limites, mas precisa aprender para conseguir exercer e desfrutar dessa cultura, senão a gente vai ficar apenas como meros consumidores. E aí, Roberta, quando falo do campo das linguagens, é sobretudo pelo movimento que o próprio capital faz de construir rupturas. Porque quando a gente pensa a matemática, é uma linguagem. A matemática vai ensinar a criança a ser um trabalhador e ganhar um salário mínimo e economizar 10%. Isso é um tipo de linguagem. Existe uma intencionalidade nessa comunicação. Ela precisa economizar 10% daquilo que ela não tem. Quando a gente fala de salário mínimo, cesta básica R$700 nos grandes centros urbanos e tudo mais, sem contar moradia, né? Lazer, nem se fala. Aí lazer está fora. Esse recorte produzido pelo capital, sobretudo a partir das políticas, o PISA, acho que o PISA tem um grande peso nisso, né? Os currículos se materializam por campos de conhecimento, por áreas de conhecimento, das quais um conjunto é chamado de linguagem, outras ciências da natureza, outras ciências humanas. E para aprofundar, eu posso dar aula de língua portuguesa, eu posso dar aula de educação física, eu posso dar aula de arte, quando se fala, por exemplo, de uma experiência concreta do município de Rio de Janeiro chamada Sexto Ano Experimental, que está aí há mais de 10 anos na praça. Então, por óbvio, né, o próprio corpo tem muito a contribuir, a se rebelar. Volto a dizer, o que não foi o processo que os jovens da rede estadual de todo o país, né, e de outros países inclusive, produziram com as ocupações das escolas, no caso brasileiro no ano 2016. Se não, a partir do corpo, denunciar toda a desgraça que vinham vivendo. Que no Rio de Janeiro teve um sem número de conquistas. Algo que a gente já lutava, inclusive foi objeto da minha dissertação de mestrado, a política de currículo mínimo. Eles conseguiram tirar as avaliações, o SAERGIM, da pauta da Secretaria Estadual de Educação. E o currículo mínimo, sem o SAERGIM, ficou jogado de lado, porque o currículo mínimo não fazia sentido sem a avaliação em larga escala, porque o currículo, a proposta curricular, a mão inversa, né? A proposta curricular é construída para dar conta do PISA. E aí todo fomento internacional, tudo o que isso significa. Então eu acho que tem muito a contribuir, mas não a gente fazendo a crítica da maneira com que está posta. Absolutamente fragmentada e subtraída. Subtraída na sua essência enquanto superação dessa desgraça que a gente vive chamada capitalismo. Então, acho que a gente precisa considerar a matemática como o campo da linguagem, a sociologia, a filosofia, a educação física e a língua portuguesa, e não fazer esse recorte estrito que os currículos têm produzido desde os PCNs, né? Marcelo, alguém mais?